Vem aqui para o nosso telão, olha só, Natan Carcará está ao vivo, hein, minha gente? Está ao vivo lá na Avenida 13 de Maio, neste momento, onde aconteceu um ataque a tiros. Agora há pouco, uma pessoa morreu e outra pessoa foi baleada, foi socorrida para o hospital. Natan Carcará trazendo atualizações. Como é que está a movimentação por aí, Natan? Está contigo. Olha, Anderson, o trabalho da Polícia Científica já está sendo finalizado, pelo menos nesse primeiro momento, aqui no local da ocorrência, mas mesmo assim os agentes de segurança pública, no caso, os peritos, além dos investigadores do DHPP e também dos guardas municipais, estão buscando o máximo de informações acerca dessa tentativa de duplo homicídio que aconteceu aqui na Avenida 13 de Maio. A gente observa que nesse momento, olha só, o rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal vai se posicionar para recolher o corpo do homem que morreu aqui no local. Inclusive, eu já trago uma informação atualizada com relação à identificação da pessoa que foi baleada e morreu aqui nesse trecho da Avenida 13 de Maio. Trata-se de Luciano Victor Melo de Souza. Luciano Victor Melo de Souza, ele tinha 38 anos e ele era natural aqui mesmo de Fortaleza, ou seja, nativo aqui da capital cearense. Com relação à identificação do tornozelado que foi socorrido, a polícia ainda não conseguiu esse detalhe, mas por meio da numeração da tornozeleira eletrônica, isso será possível com a ajuda da Secretaria de Administração Penitenciária. Um detalhe muito importante, Anderson e Iva, que eu levantei aqui no local da ocorrência, é o seguinte, que esse carro que o Washington Tavares mostra pra gente de forma detalhada, o carro não possui nenhuma restrição de roubo ou furto, mas o levantamento feito pela nossa reportagem aqui no local aponta que esse carro tem muitas multas, o veículo tem diversas multas. Será ser um veículo de estouro? Isso o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda vai tentar pontuar mediante ao procedimento de investigação. E com relação aos disparos que atingiram o corpo do Luciano Victor, a informação é que um tiro atingiu a nuca e outro tiro atingiu o peito, ou seja, um crime com ricas características de execução, e agora a polícia está tentando entender quem realmente seria o alvo desse ataque que aconteceu na frente do 23º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. Muitos homens das forças de segurança aqui na região, inclusive pessoas que portam armamentos, mas os criminosos não quiseram saber. Chegaram aqui por volta de 5 horas e 44 minutos da manhã e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A gente, desse ponto aqui, permanece a acompanhar o trabalho a ser desenvolvido pela perícia. A gente observa que, de fato, o Luciano Victor, ele foi baleado bem na nuca. Eu consigo ver, de fato, aqui uma perfuração e, por sinal, ele está muito bem vestido, com a blusa gola polo, uma calça preta, um sapatênis. Será se ele estava indo para algum ponto aqui de Fortaleza? Ele recebeu algum convite e, no percurso, foi alvejado pelos disparos de arma de fogo, e isso a polícia ainda vai tentar entender. Agora, o que despertou a atenção da nossa reportagem é que a pessoa que efetuou esses disparos, essa pessoa, ela agiu de forma muito precisa, por esse motivo que nesse primeiro momento a polícia trata esse episódio como uma tentativa de duplo homicídio, haja vista que temos 2 pessoas baleadas, um óbito aqui no local, outra que nesse momento está dando entrada no eixo vermelho do JF, que já passou pela emergência, e em consequência desse episódio extremamente sangrento aqui no limite do bairro de Fátima com Benfica, o trânsito ele segue com uma determinada lentidão, pelo menos nesse primeiro momento. A informação que a nossa reportagem recebeu aqui de um popular é que esse congestionamento ele se estende até o viaduto, bem ali pertinho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ou seja, tudo isso por conta desse episódio extremamente violento em um dos pontos mais movimentados de Fortaleza. A polícia segue traçando informações aqui no local, no sentido de buscar detalhes importantes acerca do piloto da motocicleta. Detalhe é que a nossa reportagem
recebeu aqui no local é que, de fato, o pneu do carro havia furado a poucos quarteirões daqui. O carro veio trafegando pela Avenida 13 de Maio, o motorista fez uma conversão, entrou aqui nessa parte aqui, estacionou o veículo nessa parte de calçada da borracharia e no momento em que o pneu do carro iria ser trocado, remendado, o que é que acontece? Chega uma pessoa armada e efetua 1, 2, 3, 4 tiros. 4 tiros foram efetuados e essas pessoas foram baleadas. Agora a expectativa da polícia é saber quem realmente seria o alvo ou se as duas vítimas seriam o alvo. Eu acabo de receber agora a informação com exclusividade aqui no Balanço Geral. A identificação que eu tenho aqui do tornozelado é que trata-se do Juan Gabriel Lima da Silva. Juan Gabriel Lima da Silva, ele que nasceu no ano de 2025. Juan Gabriel completou no mês de janeiro 26 anos. A gente tem acesso a esse detalhe aqui. Inclusive, o Juan Gabriel, ele também é natural aqui de Fortaleza, igual o Victor, que nesse momento está sendo recolhido pelos profissionais da Coordenadoria de Medicina Legal. Ou seja, temos aqui as identificações, a última chegou em tempo real, nesse momento que eu estou ao vivo agora. Chegou agora aqui para mim, Juan Gabriel Lima da Silva está no Instituto Dr. José Frota, segundo informações, ele que estava sendo monitorado pela Secretaria da Justiça por meio de uma tornozeleira eletrônica, e eu estive conversando um pouco mais cedo com uma testemunha. Essa testemunha viu o momento em que o carro estava passando com uma determinada lentidão aqui pela Avenida 13 de Maio, e essa pessoa disse o seguinte: Natan, eu não vou gravar entrevista, mas eu vou dizer para você o que eu vi. O carro seguia de forma muito lenta e as duas pessoas estavam muito apreensivas dentro do automóvel. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que provavelmente, talvez as vítimas já sabiam que isso poderia acontecer, mas consequentemente requer uma análise mais precisa por parte da polícia investigativa. Até porque esse fato aconteceu em um local muito movimentado, horário que estava começando a movimentação aqui na capital cearense por volta de 5 horas e 44 minutos da manhã, e certamente pela quantidade de câmeras de segurança que tem aqui no entorno, a polícia vai conseguir buscar detalhes acerca dessa tentativa de duplo homicídio. Washington Tavares, por gentileza, traz a imagem para a gente aqui. Olha só, a gente consegue observar que há uma perfuração de disparo de arma de fogo entre a estrutura metálica do vidro que compõe a janela e a própria janela. O tiro passou por aquele local, ou seja, reforçando a informação que eu havia dito assim que a gente entrou em primeira mão aqui no Balanço Geral com essa ocorrência, que os disparos foram efetuados a curta distância. E a gente passa aqui para o outro lado e observa que esse lado aqui do veículo está intacto, não há nenhuma perfuração, pelo menos aqui nesse ponto. Ou seja, a informação é que o ataque aconteceu exatamente pelo outro lado. E aqui também, olha só, o Washington, por gentileza, aqui, por gentileza, a gente consegue observar que há uma determinada avaria, uma espécie de arranhão bem próximo ao para-choque. Será se antes desse fato houve aí alguma questão de colisão entre esse carro e outro? Enfim, porque nesse momento a polícia está levantando o máximo de informações importantes no sentido de entender por qual motivo o Victor, de 38 anos, e também o Juan, de 21 anos, porque essas pessoas foram atacadas a bala aqui na Avenida 13 de Maio. Por conta desse episódio, a gente permanece a mostrar também o trânsito. Os motoristas ficam estressados, não é para menos. Muita gente vai chegar atrasada no trabalho, mas é em consequência desse fato, né? Desse fato que aconteceu em frente ao 23º Batalhão de Caçadores. Nós estamos falando da morte de Luciano Victor Melo de Souza, 38 anos, e também de uma pessoa que foi baleada, no caso o tornozelado Juan Gabriel Lima da Silva. E agora a polícia tenta ligar os pontos entre as duas vítimas, saber se Victor e o Juan tinham algum grau de parentesco, ou saber se eles eram amigos, se conheceram recentemente e principalmente para onde essas duas pessoas estavam indo. Eu retorno com vocês aos estúdios.
Valeu, Natan. Obrigado pelas informações. Natan sempre em cima do lance, trazendo aí informação em tempo real pra gente, direto da Avenida 13 de Maio, que nesse momento tá caótica, viu? Coloca a imagem aí, Natan. Pede pro Washington focar aí na 13 de Maio, na avenida que tá aí bastante movimentada neste momento, nesta manhã de quinta-feira, uma manhã que já começa muito movimentada aqui em Fortaleza por conta desse crime de morte que aconteceu exatamente aí em frente ao 23º Batalhão de Caçadores. Aliás, aí pode ter uma peça fundamental na investigação da Polícia Civil, porque tem os sentinelas ali, né? O pessoal que fica ali de guarda no 23º Batalhão de Caçadores, e aí essas pessoas podem repassar, quem sabe, aí, informações que vão ajudar nesse trabalho de investigação. Um crime que aconteceu por volta das 5h40 da manhã, como o Natan disse, movimentando toda essa área da cidade. As câmeras de segurança também vão ajudar nesse trabalho de investigação que está só começando. Viu, Ivo Soares? Está com você. É isso, viu? Essa investigação necessária aí para esse caso, uma pessoa morta, outra baleada, aqui está no IJF, né? Como o Natan chegou a repassar ali a identificação, fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, será que essa pessoa seria aí o alvo? Ou as duas pessoas realmente seriam aí o alvo desse crime, dessa execução? A polícia vai trazer essas respostas aí.